O Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo. E o Palmeiras, por ter sintético e pegar um time que não tem tanta tradição como o Palmeiras vem nos últimos anos, acho que o Palmeiras fazendo um gol ali no começo, no primeiro tempo, o Palmeiras tem totais condições. Fala, torcida do Verdão! Meus amigos, o Sobis tinha razão, hein? O Palmeiras virou e o Palmeiras também agora é líder. Vamos acompanhar toda essa repercussão da semana insana, a semana mágica do Palmeiras aqui, com um corte aqui do fechamento. Quero deixar os créditos ao Sport TV, link na descrição. Bora conferir tudo que os comentaristas aí falaram da grande semana do Verdão. Primeiro aí batendo a LDU 4-0 e se classificando para a final da Libertadores, a enfrentar o Flamengo. Nesse domingo, a partida onde o Verdão retomou a liderança. Bora conferir aí tudo o que os comentaristas aí falaram da grande semana do Verdão. Bora, se inscreva, deixa o like e vamos lá. Essa briga para Libertadores está apimentada. Eric Faria, boa noite, bem-vindo. Olá, Rezec, boa noite. Dena, Sobis, Felipe, boa noite para todo mundo. Palmeiras fez o que se esperava, né? Foi a Caxias do Sul mesmo, muito mexido e naturalmente mexido pelo esforço de quinta-feira. Fez um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, ainda que o Carlos Miguel suscite uma boa discussão, né? Porque ele fez boas defesas importantes hoje no jogo lá em Caxias do Sul, mas o Palmeiras segue naquela marcha que é difícil de você imaginar que esse time vai perder pontos, cara. Lança braba aí do Carlos Miguel, que é boa. Um time muito concentrado. Eu tenho uma dúvida, assim, porque o Everton está lesionado. Eu não sei quanto tempo o Everton ainda permanecerá fora do time. E eu acho que vira um dilema pro Abel, porque eu sempre ouvi falar que o goleiro é uma posição que você precisa de muito ritmo. E o Carlos Miguel, ele começou a estar no ritmo, são 3 jogos sem tomar gol, por exemplo. Perto da final da Libertadores, será que passa pela cabeça do Abel, caramba, será que eu mantenho o Carlos Miguel, volto com o Everton? Não sei. 3 jogos sem tomar gol e em 2 deles com destaque, né? Cruzeiro e hoje contra o Juventude. Contra a LDU em casa, quase não trabalhou. Sobis, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Desenvolva, Sobis. Desenvolva. Esse homem foi O homem. Meu parceiro, essa semana foi bravo. Negócio de ladeira que sobe, ladeira que desce. Só faltou isso, né? Meu, o seu Diná aqui quase acertou no meio da semana. Bom, boa noite a todos, mais uma vez aqui, feliz da vida. Vamos desenvolver, né? Vamos falar. Mas peraí, ele acertou, né, cara, semana passada, assim, no conceito, né? Vamos lembrar? Vamos lembrar, Rafael Sobis, semana passada? Vamos lembrar. Caramba, já! Acho que o Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo. Bom, acho que o Palmeiras tem mais condições de virar do que o Flamengo. Olha, desenvolva. Porque pelo primeiro jogo o Flamengo sofreu muito contra um time argentino e eles são peculiares e lá é muito difícil de jogar. Então, esse 1-0 eu achei que ficou curto. E o Palmeiras, por ter sintético e pegar um time que não tem tanta tradição como o Palmeiras vem nos últimos anos, acho que o Palmeiras fazendo um gol ali no começo, no primeiro tempo, o Palmeiras tem totais condições. E eles acreditam muito, isso eu percebo. Eu acho que a montanha do Flamengo é bem mais difícil, porque o Flamengo é um time que joga muito bem com a bola. Só que na Argentina o jogo é outro. Eu torço para ter os 2 brasileiros, mas eu acho que vai dar Palmeiras e Racing. Cravou o Palmeiras e acertou no conceito. Acertou no conceito. Foi mais difícil pro Flamengo que pro Palmeiras. É bom quando coloca na íntegra, né? Quando coloca... Sem cortes. Né, meu parceirinho? Assim que é bom, né? Análise tá sem os certo. cortes. Então a gente consegue analisar de uma Mas assim, eu até de melhor discordei forma, né? do Sobis lá em cima conversando, que eu acho que o conceito tinha que ser inverso. Eu achava que era mais difícil pro Racing do que pro Palmeiras. Porque o Flamengo é melhor do que o Racing. O Flamengo tinha a vantagem do empate. E ficou provado no jogo que o Racing, mesmo com 11 contra 10, não conseguiu incomodar o Flamengo. Então, nisso eu discordei nele, assim, porque eu acho que... Mas muito mérito do Flamengo. Também, porque o Flamengo é um time melhor. Ficou com a bola. O Flamengo é um time Mas melhor. A gente imaginava que Mas isso não ia a acontecer. classificação do Palmeiras foi mais tranquila que a do Flamengo. No O final. Palmeiras Sim. não precisou jogar muito bem para fazer 4-0. Mas eu acho que o que deu o drama no jogo do Flamengo foi a expulsão com 5, 6 minutos do Exato. segundo. Justa, né? Aí que eu falei da montanha. Tu vai jogar na Argentina, é outro jogo, é outra forma. Então, a expulsão injusta. E eu acho que se o Plata não é expulso, o Flamengo ia ganhar o jogo. Mas o Flamengo mostrou 2 versões. Um Flamengo com a bola, jogando como a gente conhece. E o segundo tempo, fechado, taticamente muito bom. E o Racing, por sua vez, perdeu uma oportunidade. O pessoal do Racing tava, cara, com 1 a mais, a gente não conseguiu fazer um gol. Méritos do Eu achei Flamengo. até uma atuação meio constrangedora do Foi Racing. feio, é. Sim. Sei que já passou um tempo, mas assim, como tocou no assunto aqui, eu achei bem constrangedora. Para um time que quer chegar à final de Libertadores, cara,
Ficar jogando bola na que área, jogando bola oportunidade na área, uma jogando mais. bola na área. Eu o acho que a tempo inteiro, diferença cara. que hoje tem do Flamengo, do Palmeiras, para os times argentinos, cara. Acho que é isso aí. O Flamengo jogou muito mal contra o Estudiantes, deu chance para o Estudiantes. Hoje, cara, a diferença é muito grande. No jogo do Palmeiras, a sensação técnica que eu é maior tive ainda. é que se o Palmeiras precisasse fazer 5, ia fazer 5. Se precisasse fazer 6, ia fazer 6. Já ia sido 4-0 na altitude, o Palmeiras ia fazer 5 no Allianz. Porque, assim, é tanta diferença de um time pro outro. E o time do Palmeiras entrou com a faca no dente, né? E essa final promete tanto que os papéis parecem meio invertidos hoje, assim. Se falava muito que o Palmeiras sabe se defender, agora estamos falando aqui, o Flamengo soube se defender. Se falava muito que o Flamengo dava show, o Palmeiras ganhava só de 1-0. Agora o Palmeiras está engatando Não, mas o goleada Flamengo atrás de sabe se goleada. defender. O Flamengo sofreu 16 gols no Campeonato Brasileiro. 10 melhor a menos defesa, que eu o acho. Palmeiras. Não, 10 a menos que o Palmeiras. Já é uma marca do trabalho do Felipe Luiz, o Flamengo sabia se defender. O Flamengo sofreu muito pouco gol na temporada. Mas agora a nossa enquete ela é boa, hein? É, né? Chama aí. Quem tem mais chances de ganhar os 2 títulos? dois. Brasileiro Os dois. e Comembol Libertadores. QR Code na tela. Quem Quem chamou, sobe responde. primeiro? Rapaz, E quem chamou, responde. rapaz. Isaac, sim, sinceramente, É muito difícil. eu não vejo assim, se eu não me engano, pode me ajudar que tem 5 jogos do Brasileiro até a 5, mais 5. mais 5 Eram jogos 6 com essa até, rodada. até a final, né? Até a final de 29. Nesse momento, para mim não tem favorito para essa final de Libertadores. E pro brasileiro? Agora, para o brasileiro, eu aposto no Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, eu aposto no Palmeiras. Porque Agora, tem pra um ponto à praticamente frente, um mês, né, Felipe, tem um ponto à frente. A tudo isso que a gente tem falado, o jeito que tem jogado. Ponto à frente e uma vitória a mais também, que pode Do fazer jeito que tem diferença, jogado tal. Então, assim, se a pesquisa fosse quem vai ganhar o brasileiro, eu falaria Palmeiras assim com convicção. Agora, dentro da Libertadores, cara, eu não vejo nenhum favorito. O que pode acontecer é tanto o Flamengo quanto o Palmeiras oscilarem nesse Campeonato Brasileiro agora e, de repente, chegar lá um time num melhor momento Tem um do que detalhe outro. que é legal, depois Sabe? da final da Libertadores serão ainda mais 2 jogos. Restarão 2 jogos depois da final da Libertadores, né? Muito, E muito quem Você sabe o que equilibrado. pode acontecer, né? E quem ganhar a Libertadores vai estar também com a cabeça dividida com o Intercontinental, né? Intercontinental. Vai viajar provavelmente no dia da última rodada. Como foi com o Botafogo ano Foi o passado. Botafogo. O jogo seguinte da final da Libertadores provavelmente vai ser o que vai decidir o campeonato, então. Um time campeão de ressaca e o outro precisando, tem grande chance. Não, e o pior é que tem bons Chegando nessa elencos, diferença né? de 1 ponto. Exato, assim, se né? tiver nessa Eu já acho nesse caso, assim, que quem ganhar, se chegar ali, né, testa a testa, quem ganha a Libertadores ganha o Brasileiro. Estado de ânimo. As duas comissões têm cabeça no lugar e sabem, por mais que é um momento de comemoração pós-título, eles sabem assim, é melhor comemorar 2 títulos, a gente esperar para comemorar agora, vamos comemorar 2 títulos do que 1. Então, assim, você ganhar nos dias como hoje, 2 grandes clubes com, assim, muito dinheiro, grandes estrelas, o cara ganhar 2 títulos, ou o Flamengo ganhar do Palmeiras, ou o Palmeiras ganhar do Flamengo, você imagina? Já existe essa rivalidade. Exatamente. No passado aconteceu isso. O Botafogo só não foi campeão na rodada seguinte ao título da Libertadores, porque o Estevão tirou da cartola um gol de falta no Mineirão, lembra? Ganhou do Inter e Porto Ganhou. Alegre. O Botafogo ganhou do Inter em Porto Alegre, golaço do Savarino. Então, assim, era para ser campeão na rodada seguinte. É que o Estevão tirou da cartola no último lance do Palmeiras e Cruzeiro, uma falta. Senão teria sido Vocês na olham- penúltima rodada. Em 2021, é porque é difícil essa enquete. Em 2021, o Palmeiras não estava bem no Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava melhor, e não sei nem quem, eu acho que foi o Flamengo que foi campeão brasileiro, não foi? Quem foi em 2021? Não lembro. Galo. O Galo foi campeão, mas o Flamengo estava melhor. Foi vice-campeão E chegaram na brasileiro. final, foi vice-campeão brasileiro, chegaram na final e o Palmeiras ganhou a final. E o Flamengo vivia o melhor momento. Então, assim, por isso é muito difícil de você falar. Os dois vivem momentos, assim, basicamente iguais. Estão brigando testa a testa, é 1 ponto e uma vitória a mais que difere. Assim, empatou, o outro ganhou, já era. Ontem o Flamengo jogou, ganhou, era líder. Hoje o Palmeiras jogou, recuperou a liderança novamente. Então é muito difícil de falar assim, sabe? Se você falar do coração, claro, você vai escolher um clube que é um clube que de repente você torce. Fora isso, sendo bem profissional e bem realista, é muito difícil essa enquete, cara. São 2 ótimos clubes. Tanto é que tá equilibrado. E é muito complicado. Assim, você tem que pensar nesse caso de maneira objetiva. 50-50 na Libertadores e o Palmeiras tem 1 ponto a mais no Brasileiro. Então hoje o Palmeiras está mais perto de ser campeão brasileiro do que o Flamengo. Né? E nessa rodada, os 3 primeiros colocados
pegaram times da zona do rebaixamento. Então, assim, era o esperado, né? Que Cruzeiro derrotasse o Vitória em casa, que o Flamengo derrotasse sem muita dificuldade o Sport, apesar do primeiro tempo sem gols, e que o Palmeiras visitasse o Juventude, poupando o meio time e ganhasse também. Pelo menos eu vejo assim, era uma rodada previsível que não se alterasse ali a parte de cima da tabela, né? É bem por aí. Os três, curiosamente, pegando times de zona do rebaixamento e ganhando sem sustos, né? Pelo menos no placar. Acrescentar, Rizek, o Mirassol, que vem fazendo um campeonato muito bom, desses 4 primeiros, e o Eric trabalhou no jogo, ele pode falar melhor do que eu. Jogo bem abaixo ainda. Eu acho que da rodada foi o pior jogo. Foi. Sim, disparado, o pior jogo. É que não foi do campeonato. Nossa, cara, o jogo, acho que do campeonato, né? De repente, fazer Agora olha que levantamento curioso, do né, cara? campeonato. Os Que jogo 5 ruim, primeiros colocados do Campeonato Brasileiro estão com os mesmos técnicos desde a primeira rodada. O Cruzeiro até mudou no início do ano, né? Era o Diniz, veio o Leonardo Jardim. Barroca pelo... Mas no Campeonato Brasileiro... Uma rodada sem surpresas, né? Se parar pra pensar Eu acho que a vitória do São Paulo foi, assim, não é zebra. Nunca o São Paulo ganhar de alguém é zebra, mas, assim, foi surpreendente, assim. Eu não imaginava a vitória do São Paulo. Quem manda é você, meu camisa 10. isso, Você mano, tá nada. com moral. Sem O Flamengo pagode. dormiu na liderança e o Rubro Negro ligou a televisão para secar o Pagode, hein, Palmeiras. pai. É que você é do rock, né? Você é do rock. Eu gosto do pagode É mesmo? também, Então, gosto. vamos fazer uma depois do programa. E, cara, não deu pra secar, né? Palmeiras, mesmo com time misto, foi tranquilo. Bom time, na verdade, né? Tranquilo. Mesmo time misto, um bom time. Assim, o Juventude, que em algum momento foi um time competitivo, né? No Alfredo Jaconi, que sempre foi difícil jogar aí. Acho que perdeu esse poder casa, o estádio né? vazio, Perdeu o essa estádio. força casa, o torcedor já deixa de acreditar. Você falou aqui quando a gente mostrou a classificação aí com 26 pontos, né? Ah, já foi. Cara, o torcedor, obviamente, sempre acredita, né? Ah, matematicamente tem condições, tem possibilidade, o torcedor acredita. Mas, cara, a situação do Juventude, ela é muito difícil. E o Palmeiras, mesmo com um time, né, misto, né, se pode dizer dessa forma, do que foi o meio de semana, o Bruno mais uma vez fazendo gol, o Bruno que falou com a gente na semana passada aqui, importante para ele fazer gol, dar confiança. O Facundo Torres, para mim, é um jogador que ainda está devendo com a camisa do Palmeiras. O Fux tem jogado muito bem. No Volante, jogo hein? contra o Flamengo, que ele falha, né? Foi no jogo contra o Flamengo, depois na rodada seguinte ele fica fora e aí volta a ser titular, tem jogado muito bem. O Palmeiras mereceu. Ele ficou fora do jogo da mereceu altitude. vencer. Ficou fora lá, o né? Abel voltou com o Murilo e Gustavo Gomes. Exato. Eu acho assim, ó. O Abel usou o argumento de que o Murilo competia mais. Olha o na golaço coletiva, do né? Felipe Anderson. Golaço. Espetáculo. Só o Sobis guardava assim. Não, eu o conseguia domínio guardar assim, no não. começo da jogada é algo absurdo. Cara, o jogo foi assim. Verdade para fazer a Parecia que o finalização. Palmeiras, apesar da grande atuação do goleiro do Palmeiras, assim, do Carlos Miguel, apesar disso, parecia o jogo foi controlado pelo Palmeiras, sabe? O Palmeiras fez 1-0 e poderia, assim, se caso saia um gol do Juventude, o Palmeiras ia, sabe, Fazer o terceiro. É isso que passava, sabe? O Palmeiras, apesar do time misto, teve o controle total do jogo. E de fato, assim, me surpreendeu bastante, porque no início da temporada eu falei que esse Juventude em casa, né, era muito forte, que dificilmente o Juventude cai porque é muito forte em casa, porque competia. E o que eles tinham de melhor, eles deixaram, que é competir dentro de casa. Sem dúvida alguma. Jogando sem pressão, né? Estádio vazio já há um tempo já. Exato. Um gramado Agora, a bom, né? dúvida- Gramado ótimo. Gramado É ótimo, cara. Eu acho que uma dúvida assim, Palmeiras vai estar cansado? Palmeiras vai grandão? Ou que impacto vai ter aquele jogo épico de quinta-feira? E qual foi o impacto, na opinião de vocês, do jogo de quinta? Eu acho assim, sendo bem sincero, o jogo não tem como falar que o jogo não foi épico. 4-0, numa semifinal de Libertadores. Foi uma noite histórica, mas eu acho que o Palmeiras não teve que correr tanto para reverter o resultado. O Palmeiras foi amplamente superior. E todos esperavam isso, de fato todos esperavam. Por isso que estava lotado, o próprio Abel deu uma entrevista antes e falou assim, vai ser, não me pergunte por quê, mas vai ser uma noite mágica. Eu acho que o Flamengo, ele teve que brigar muito mais, até pelo jogador expulso, que propriamente o Palmeiras. Concordo. Sabe? E se for falar de um cansaço, eu entendo que é um cansaço mais mental do que propriamente um cansaço físico. Por quê? Porque perdeu de 3-0, cara, a gente tem que virar, vamos virar. E Mal bem, o quarto gol já saiu depois dos 30, Exatamente, né? e foi um pênalti, né? Poderia muito bem ir para os pênaltis o jogo se não tem aquele pênalti ali. Então, propriamente é mais um cansaço mental do que propriamente um cansaço físico. Em cima do que o Felipe está falando, em relação ao cansaço mental e à pressão, a emoção do Abel depois do jogo fala por si só. Exatamente.
Porque ali mostrou um Abel que a gente, pelo menos eu não conhecia. Esse lado, essa sensibilidade que ele teve ali com a emoção dele depois do jogo, é um Abel que a gente não tinha visto nesses 5 anos do Abel no Palmeiras. Você acha que pegou o fato de ele ter sido tão criticado no jogo da ida, as escolhas dele, e assim, a carga estava um pouco nele, ele já tinha sido xingado pela torcida lá atrás, não esqueceu. Você não acha que ele estava assim com a carga, Pode se ser. sentindo com o caminhão nas costas? Não só isso, eu acho que ele é um cara que ele se cobra muito. Se cobra muito. Ele se cobra muito, ele vai ao extremo da cobrança e quando ele percebe que o plano Abel não deu certo no primeiro jogo, eu imagino que o pós-jogo, até o jogo da classificação histórica do Palmeiras, nesse meio teve Cruzeiro, acho que foi um trabalho que ele fez até... o Palmeiras não consegue fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, né? O Palmeiras não joga tão bem assim contra o Cruzeiro, porque a cabeça provavelmente dele estava na noite histórica. E aí quando ele desaba dentro do gramado e você vê a emoção de todo mundo com ele ali, na minha opinião, fala muito o que é o Abel na intimidade com os jogadores. Porque para mim tem um Abel na coletiva e tem esse Abel que é o que se emociona. Que é esse Abel que mostrou a emoção dele dentro do vestiário. Cara, deve ter sido uma semana dura, cara. A verdade é o Felipe Melo. Deve ter sido uma semana dura. Com esse já vi chorando. Se eu estiver errado, você me corrige. Na noite anterior à final da Libertadores contra o Flamengo, a gente estava conversando, foi que nós decidimos que eu jogaria de titular aquele jogo, eu tirei um tubo de sangue do joelho, e a gente estava conversando e ele chorou. Algumas coisas ele começou a chorar, eu já falei isso aqui. Então eu conheço o Abel, é um cara emotivo. E o que eu entendo, assim, o que me passa depois daquele jogo, hoje, o que tem de gente que fala de futebol, as redes sociais veio aí para dar voz para muita gente que fala de futebol. O que tem de treinador de futebol? Assunto, Felipe? Tudo. Mas principalmente, como nós estamos falando de jogador de futebol, né? Então, o que tem de treinador de futebol? Então, assim, acabou o jogo, perdeu de 3-0, que tinha de gente falando, tem que sair, não pode, tem que sair. Querendo ou não, isso traz uma carga para o treinador. Isso traz uma carga emocional, isso traz uma carga física para ele também, para o seu staff. Então, quando você ganha o jogo, ele fala, torcedor do Palmeiras, vai no estádio. Isso não pode reclamar, porque a torcida do Palmeiras lotou o Allianz Parque e cantou do início ao fim. Isso não pode reclamar do torcedor do Palmeiras. E quando acaba, ele fala assim, tirei um caminhão das minhas costas, sabe? Porque tem tudo para ser uma das maiores finais de Libertadores. Então, assim, poxa, a gente está na final, a gente conseguiu isso aí. E, cara, é normal, é extravasar, o momento de extravasar e chora, tem que chorar. Pelo menos na expectativa, eu acho que é com sobras a maior expectativa de uma final em jogo único, porque você tem dois times num momento excelente, cara. Você pegar no passado, o Galo tava, cara, vinha mal, o Botafogo tava bem. E o Fluminense e Boca, todo mundo leva pro Boca, o Boca tá mal, o Fluminense tá jogando bem, o Boca tá indo pela tradição. Esse ano chegam dois times voando, cara. Tanto que os dois estão brigando testa a testa pelo Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Voando, sem dúvida. Cara, e a semana do Abel deve ter sido tensa, sabe? Porque uma coisa assim me chamou a atenção, vocês foram atletas, cara. A forma como ele foi abraçar o Rafael Veiga, e o Rafael Veiga não abraçou ele de volta na entrevista. E houve depois o Abel na entrevista falando que houve um ruído durante a semana entre os dois. Não sei se vocês viram isso. Por causa dele ter sido titular na altitude, depois o Abel ter falado que... Na coletiva. E ele ter sacado o Rafael Veiga do jogo, e o Rafael Veiga não gostou. Então, isso tudo é um desgaste. Você está falando de um nome histórico no Palmeiras também, que é o Rafael Veiga. Um grande campeão, né, no Palmeiras. E você vê que aquele desabafo dele no Rafael Veiga também, do Abel com o Rafael Veiga, cara, isso tudo deve ter pesado muito. Deve ter sido uma semana muito tensa, muito tensa. E hoje estava com a faixa de capitão, o Veiga. Exato. A faixa de capitão foi substituído, porque eu acho que ele sentiu o tornozelo numa dividida ali. O treinador vai pro psicólogo, porque ele falou uma coisa muito interessante, ele falou o treinador, ele ajuda todo mundo, e quem ajuda o treinador? Quem treina o treinador? Então tu imagina, né, tu perde um jogo de 3-0, semifinal, depois no meio do caminho tu tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, contra um confronto direto, e depois fazer essa loucura, essa epopeia virada, que foi essa virada.
E ele fala isso, me chama muita atenção. Tipo, cara, quem treina o treinador? Ah, mas Cara, e a tem, pressão deve mas ter- tem. Tem que ter psicólogo, Você né? tem mentores, você tem psicólogos. Eu que trabalhei com muitos treinadores já há muito tempo atrás e os caras já tinham o psicólogo, tinham seus mentores, sabe? Pessoas que eles precisavam conversar, que ajudavam em um detalhe ou outro. O que mais Pergunta tem? boa, né? Quem treina o treinador. Ele é uma falou na pergunta coletiva, boa, foi cara. muito bom isso, eu vi também. Foi boa a entrevista, eu gostei. Assim, e eu imagino, tá? Só imaginando a distância, que o fato do Flamengo ter se classificado na quarta ainda deve ter aumentado ainda mais essa pressão dentro do Palmeiras. Porque, como a gente está falando, são os dois times que disputam tudo. Aí você vê o teu grande rival nacional hoje conseguir a vaga, você fala, cara, a gente tem que E conseguir assim, ó, também. 2 obcecados, né? 2 obcecados, Felipe Luiz e Abel. 2 CDFs obcecados, Pra ser assim, treinador tem que ser tarados, isso que aí, trabalham 24 horas O Abel vinha carregando essa Tá coisa acabando a mata, hein? de não ganhar em eu vou ser casa a treinador. semifinal, né? Serei treinador, tá acabando. Prepara, irmão, porque tem que ser apaixonado, hein, pai? Ah, mas somos. Tu vai ser estilo Apaixonado, Felipe ou hein? estilo Abel? Mas Você vai ver na hora. Mas tem que ser apaixonado, Vai cara, pra ser ser estilo treinador. Felipe ou estilo Abel? Porque são É, dois boa estilos pergunta, completamente irmão. diferentes como é de que você jogo. define o estilo do Felipe e do Abel, então, já que são tão diferentes? Eu acho que Desenvolva. Desenvolva. o Felipe traz um estilo completamente europeu, né? Um brasileiro sendo europeu. Ele tem essas peças para isso e ele está mostrando. Eu acho que o bom do Felipe até agora, além da sua qualidade, é saber mesclar jogadores. Um jogo o cara é titular, outro jogo não é. E ainda não tem ruído, né? Ele não tem esse problema. E o Abel é aquele jeito camisa, jeito de força, é um jeito que o Abel ele deu vida para a final da Libertadores, porque para mim, se não passa o Palmeiras, Flamengo campeão tranquilamente. Então, 4-0 no primeiro tempo. O Mas se Flamengo passa o deu na Racing, final. Exato. Mas se Ia só ser- passa o Racing e o Palmeiras passa, o Palmeiras também é campeão. Não, mas aí eu acho que seria um 2-0. eu acho que já igualaria mais Flamengo o estilo de jogo. Flamengo ele deu lá em Lima 4-0 no do primeiro mar, tempo. né? Exatamente. Eu também acho, seria mais fácil para o Flamengo ganhar da LDU do que do Palmeiras ganhar do Racing. Mas eu acho que o Palmeiras também... Agora, só Também me seria fala, favorito. a LDU não tomava gol, havia É, meu amigo Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal, mas não saia do vídeo não. Ó, vem aqui comigo, preciso trocar uma ideia com você, porque na próxima rodada temos aí uma grande possibilidade de o Verdão conseguir ter uma rodada dos sonhos na próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro. Por quê, meus amigos? Porque simplesmente o Verdão, ele encara o Santos na quinta-feira, no dia 6 às 21h30, né, que é o próximo jogo aí. E o Palmeiras, ele provavelmente vai ganhar, né, meus amigos? É favorito, provavelmente vai ganhar, né? Acho que vai entrar com força máxima, 1.000.000% para conseguir aí a vitória dentro de casa. Já, meus amigos, o Flamengo, ele visita na quarta-feira, um dia antes, no caso, então a gente já vai jogar na quinta-feira sabendo se o Flamengo tropeçou contra o São Paulo, né? Ele vai visitar o São Paulo precisando vencer, o São Paulo tá precisando aí garantir a sua vaga na Libertadores de 2026, então não vai aliviar, não pense que o São Paulo vai entregar para o Flamengo, não acredito nisso, porque o São Paulo ele precisa e muito de vencer o Flamengo para garantir a sua vaga direta para a Libertadores, meus amigos. Então não acredite nisso. Então temos aí o Flamengo visitando o São Paulo fora de casa. Então, meus amigos, é uma rodada que pode ser chave. Quem sabe aqui, no mínimo, um empatezinho, a gente torcer para o empate ou torce para a vitória do São Paulo. Quero saber de você, palmeirense, comenta aqui nos comentários. É isso aí, meus amigos, a rodada se encerra com o Palmeiras na liderança, o Verdão garantiu aí mais 3 pontos, 65, e na próxima rodada aí pode muito bem aí, quem sabe, né, o Flamengo tropeçando e o Verdão ganhando, né, pode abrir aí 4 pontos de vantagem aí para o vice-líder. Então é isso, o Verdão que segue muito firme na liderança e agora, além de fazer a sua parte, temos que torcer aí no mínimo para o empate, que o São Paulo, tomara que o São Paulo arranque o empate aí do próximo jogo, não é mesmo? Comenta aí tudo que você achou desse vídeo, deixa sua opinião, seu like, tamo junto, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, se inscreva para mais, tamo junto e fui!